Olha aí, pessoal, o governo Lula segue prejudicando a vida dos mais pobres, né? Agora o diesel voltou a ter o seu preço aumentado por conta do retorno de impostos federais, né? Então, comecinho de outubro, já vamos ter um aumento aí no óleo diesel, no valor do diesel lá na bomba de combustíveis. É um aumento aí não substancial, estamos falando de 2 centavos aí por litro, mas no todo, principalmente para caminhões e veículos, carretas que fazem transporte aí de grandes cargas, isso aqui vai dar um impacto significativo e o pior de tudo, não é o único aumento previsto. E estamos falando só da questão aqui dos impostos, aumento diretamente causado pela influência do governo federal. Existem outros aumentos indiretamente causados pelo governo do Lula, que nós vamos tratar aqui também, né? Vamos ver mais esse caso aqui de todo mundo se dando mal por conta do governo Lula, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que está acontecendo, o que levou a esse aumento do valor do diesel, do aumento dos impostos, né? No valor que incide no valor final do produto aí para os consumidores brasileiros, né? Então, isso aqui foi informado pelo Instituto Combustível Legal e também pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que é a ABICOM. Será um aumento de 2 centavos por litro e vai ocorrer, então, em virtude da volta dos impostos federais sobre o óleo diesel aí. Isso aí é uma segunda fase de retomada do PIS e do COFINS que haviam sido suspensos lá na época do Bolsonaro e que impactaram bastante aí para baixo no preço do óleo diesel, dos combustíveis de forma geral lá atrás, e a sua retomada agora está aumentando muito os preços, né? Então, o que vai acontecer? O governo está escalonando essa retomada nos impostos, porque se ele voltasse de uma vez com os impostos assim de forma integral, o Brasil provavelmente iria parar, né? Os caminhoneiros não aguentariam essa história aí, teria um impacto muito negativo para o governo Lula. Então ele decidiu escalonar isso aí, fazer um aumento programado, né? Um aumento da reoneração do PIS e do COFINS de forma programada. Então, outubro agora vai ter um aumento, que é isso no comecinho do mês de outubro, estou gravando isso no dia 1º, não sei que dia isso vai ser de fato implementado, porque essa reportagem da Revista Oeste diz o seguinte: a partir deste domingo, dia 2, não, domingo é hoje, dia 1º, dia que eu estou gravando esse vídeo, pretendo soltá-lo na segunda, dia 2. Então eu não sei se o que vale é o domingo ou se é o dia 2 aqui, se vai ser domingo ou segunda. Então no comecinho de outubro agora volta um pouquinho do valor do PIS e do COFINS e em janeiro de 2024, que tá logo aí, né? Faltam poucos meses para terminar o ano, 3 meses apenas, teremos mais uma retomada dos impostos para voltar para o patamar anterior. O pessoal aqui lembra, né, que foi em 2021, na época do governo Bolsonaro, que essas alíquotas aí foram zeradas como medida para reduzir o preço do combustível, que é a medida mais acertada de todas, porque os impostos, né, ao contrário do que a Janja afirma, né, ela que diz que quem paga impostos não é o consumidor final, é o vendedor que paga, né, aquela anta daquela mulher. Então, ao contrário do que ela diz, é o consumidor final que arca com esses impostos, porque na cadeia produtiva toda, o fornecedor, o vendedor, pode passar isso para frente, repassar esse valor, isso lá desde a refinaria, lá desde a extração, passando pela refinaria, pela distribuidora, até chegar no posto de combustíveis, esse valor pode ser repassado, o valor dos impostos. Porém, o consumidor final, que é quem vai gastar esse combustível, vai consumi-lo, ele não pode repassar para ninguém, ele tem que arcar, então, com o valor dos impostos que recai inteiramente sobre ele. A forma mais sensata, mais correta de o governo, então, reduzir o preço de um produto sem bagunçar a economia é cortar impostos, né? O que o governo Lula geralmente faz é congelar os preços para dar prejuízo para as distribuidoras, para a Petrobras, para as empresas de petróleo de forma geral, e isso aí causa um transtorno terrível na economia e preços represados depois são soltos lá na frente com um aumento substancial, que é o que nós temos visto acontecer também, inclusive, né? Então aí, originalmente, o Lula havia prorrogado essa isenção aí do PIS e do COFINS até 31 de dezembro desse ano, só que, obviamente,
ele mudou de ideia porque precisa de dinheiro, precisa arrecadar, então vai tirar mais dinheiro da sociedade para encher os cofres públicos. Então, aí estão antecipando a retomada dessa cobrança aí para financiar aqui, supostamente, né, o programa de descontos para carros novos aí do governo federal, um programa que não deu muito certo, já diga-se de passagem. O interessante para eles é arrecadar mais no final das contas. Isso aí de fato é o que realmente importa para eles. Então, o próprio Bolsonaro fez questão de comentar essa história aqui, comentar a respeito do aumento no valor aqui do diesel, né, o PIS e o COFINS retomados para o diesel, que conforme eu falei, conforme o pessoal da Revista Oeste falou, foi algo que foi criado, essa isenção aí no governo Bolsonaro, com ótimos resultados para a economia, inclusive em relação à questão da curva de Laffer, que nos ensina que alíquotas menores de impostos podem acabar fazendo o governo arrecadar mais dinheiro no final das contas. E o governo Bolsonaro cortou impostos e arrecadou mais porque entregou um superávit primário que não estava previsto, diga-se de passagem, um resultado fabuloso. Como que ele conseguiu fazer isso? Cortando impostos, que viola o senso comum estatista, obviamente, mas para quem conhece e entende o funcionamento da curva de Laffer, isso é uma coisa bastante clara, bastante óbvia até, né? Então, olha só, ele cita aqui a matéria publicada pelo Poder 360, se eu não me engano, né, pela cara do site aqui e tudo mais, fez questão de colocar aqui que é o governo Lula, aumenta impostos sobre o diesel neste domingo, primeiro dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então isso aqui parece, aqui tem uma informação diferente, né? Agora eu não sei qual que é a mais correta, quem que fez esses cálculos. Aqui a informação trazida é de uma alíquota aí de 13 centavos por litro do combustível. Então, não dá para saber aí se é 2 centavos igual está aqui ou 13 centavos igual está aqui, né? Eu estou mais aqui para 13 centavos por conta do valor do litro hoje. Então, a gente mais ou menos faz a conta de cabeça aí e com base no percentual de PIS e COFINS que a gente mais ou menos imagina. Mas pode ser 2 centavos também. Agora o Bolsonaro fez uma conta aqui, né, dizendo o seguinte, que um caminhoneiro que tem um consumo aí de 2 quilômetros aí por litro, né, porque realmente muita carga, muito peso aí, numa viagem de ida e volta a São Paulo, de São Paulo a Brasília, aliás, indo de São Paulo para Brasília, então, que é um trecho de 2.000 quilômetros, esse caminhoneiro aí só com esse reajuste paga R$ 130 a mais de combustível por conta disso. Então, é uma mixaria que não vai impactar muito, né, no trabalhador brasileiro. Beleza, isso é uma mixaria, o trabalhador brasileiro. Se tem carro, se tem automóvel, geralmente é a gasolina, ou álcool, né, etanol e tudo mais. Diesel, geralmente são carros mais caros, as caminhonetes, então a pessoa com uma qualidade de vida, um poder aquisitivo maior, que vai ter que pagar mais por esse diesel aí e não vai impactar tanto assim, mas o ponto não é esse, o ponto é a questão do transporte rodoviário que depende do diesel para se manter e para levar aí produtos do norte ao sul do país de forma generalizada, né, o modal mais utilizado aqui no Brasil para transporte de mercadorias. E se você tem um grau desse aí de aumento nos custos dos fretes, isso vai se refletir em toda a economia brasileira, não tem para onde correr. Se praticamente tudo é transportado por caminhões, se o custo do frete por caminhão, por carreta ficar mais caro, o valor do produto final vai ficar mais caro também, e isso mais uma vez vai ser repassado para o consumidor final. Então o pobre não vai pagar essa conta aqui só quando for lá para a bomba de combustível, né? Ele vai pagar também quando ele comprar outros itens que por conta de um frete mais elevado estarão com o seu preço final praticado a esse consumidor final aí mais elevado também. Essa é a grande tragédia do aumento de impostos em um item, né, como aqui a gasolina, que impacta toda a cadeia produtiva. E aí o Bolsonaro também faz questão de lembrar aqui que esse mesmo governo Lula, lá em 2004, no seu primeiro mandato, iniciou a construção de 3 refinarias, não concluiu nenhuma e enterrou aproximadamente 90 bilhões de reais. Mas calma, Bolsonaro, vai ter mais. Lula 3.0 tá aí para jogar dinheiro pela janela mais uma vez, com seu PAC 3, aí, seu novo PAC, fazer uma série de obras que não vão levar a lugar nenhum, vão torrar dinheiro e não vão melhorar a condição econômica deste país. Então, sim, a culpa desse aumento do custo
custo aqui do diesel, que vai obrigatoriamente ser repassado ao consumidor final, é do Lula. Isso é exclusivamente do governo Lula, porque ele que optou por voltar com uma isenção de impostos que antes foi mantida aí sem problema nenhum. Bolsonaro manteve e entregou um superávit fiscal. Então, se o Lula não conseguiu fazer isso, é porque ele é um incompetente do ponto de vista econômico e sua equipe econômica também, o senhor Fernando Haddad, todo mundo aí. Então, olha só, essa situação vai impactar todo mundo, não tem jeito, por conta da questão dos fretes, conforme eu falei, né? Só que isso aqui é só questão tributária. Tem o problema lá da Rússia também, que não vai exportar diesel mais para o Brasil. O Brasil ficou na mão da Rússia, querendo aquela aproximação nojenta, asquerosa, supostamente amigável com o pessoal da Rússia, por conta do BRICS e tudo mais, e agora vai levar ferro por conta disso. Uma oferta menor de diesel aqui no país vai elevar ainda mais os preços. Isso aí é uma culpa indireta do Estado, né? Aumento de impostos é uma culpa direta, mas isso aí indiretamente também tem que ser colocado na conta desse governo, principalmente do governo Lula, que é muito amiguinho dos russos, sabe-se lá por quê. Quer dizer, na verdade, a gente meio que sabe. Então, isso aqui é o começo da história. A coisa vai piorar mais ainda pela diminuição da oferta e pelo aumento de impostos, porque, conforme eu falei, essa aqui é a primeira parte desse aumento, que vai continuar lá em janeiro. O governo quis fazer a coisa em duas partes para não ficar tão feio para ele, mas no final das contas tá aí a jabuticaba colocada para todos, né? Então, realmente esse governo do amor aí está demais, né? O amor aos impostos, o amor ao roubo estatal institucionalizado ao bolso de cada um de nós, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.